Graça e paz, eu sou o pastor Márcio, sou seu professor do módulo de pregação expositiva e nós estamos aqui em mais uma videoaula. É a quarta videoaula, onde nós vamos aprender sobre sermão temático. É o capítulo 2 da nossa apostila, onde vai falar sobre sermão temático e sermão textual. E essa videoaula será apenas sobre o sermão temático. Nós temos que entender que o sermão é uma arte, no sentido de que nós precisamos utilizar métodos para poder expor a palavra de Deus. É necessário que tenhamos didática para fazer isso. Obviamente, os métodos não podem ser como que dependêssemos dos métodos para alcançar a eficácia da pregação da palavra, mas nós dependemos do Espírito Santo para que a palavra de Deus possa alcançar os perdidos e edificar a igreja. No entanto, não significa pelo fato de nós dependermos do Espírito Santo de Deus que nós não podemos ou não devemos utilizar os métodos que estão dispostos para nós para que possamos ser melhores usados para a glória de Deus. Quando eu falo de ter esse cuidado, eu estou falando, ou desta arte de pregar, está relacionado ao cuidado que devemos ter ao preparar a mensagem, o trabalho que deve ser exercido por nós, que vai exigir de nós muito tempo, muito esforço, muito zelo, piedade e também depois uma boa comunicação para expor a palavra de Deus. É importante que nós tenhamos também, ou prestemos atenção aos detalhes. Nós não podemos deixar de ser detalhistas no que diz respeito à preparação de uma mensagem. Quando você contrata um profissional para pintar a sua casa ou fazer algum serviço, o que distingue ele de um profissional mediano é que justamente ele procura fazer com zelo e cuidado todos os detalhes que envolvem o seu trabalho. Então, nosso curso é um curso de pregação expositiva. Mas eu preciso falar para você sobre outros métodos de exposição da palavra de Deus, e esse que eu vou falar é sobre o sermão temático. Mas a pergunta é, o que é o sermão temático? Sermão temático é aquele que parte do tema. Você então tem um tema em sua mente, você quer falar sobre um assunto, você então estabelece um tema, e aí você vai escolher o texto que se adequa ao seu tema, ou seja, o texto que fale aquele assunto que você quer tratar. Então você parte primeiro com o tema e com base nesse tema você vai usar as passagens bíblicas que vão esclarecer esse tema. E as divisões virão nesse sentido. Ou seja, a construção do sermão temático é praticamente com base no tema. E aí, o estudo das passagens são estudos, mas obviamente não é para distorcer o texto, mas os textos são usados ou escolhidos de acordo com o assunto ou tema que você quer abordar. E nesse sentido, nós temos que entender que há uma grande quantidade de pregadores que utilizaram e utilizam bastante esse sistema de sermão temático, e eu não quero dizer que o sermão temático ele é ruim, que ele é antibíblico, mas apenas eu quero mostrar a você que a melhor maneira de expor as Escrituras é através da exposição bíblica. Mas isso a gente vai ver depois. O que eu quero também dizer a você é que a grande maioria dos pregadores que utilizam desse método de sermão temático é porque eles, na verdade, eles foram grandemente influenciados pela teologia sistemática, foram influenciados por esse método da teologia sistemática que trabalha com temas. A teologia sistemática ela se desenvolve com temas e não se desenvolve a partir de uma exposição de um texto. Agora, há uma mudança gradual na igreja, nos pregadores, para a pregação expositiva, devido à ênfase que tem tido em alguns seminários reformados com relação à exegese e à teologia bíblica. Então essas verdades aí, elas precisam ser ditas para que nós compreendamos
o porquê que muitos pregadores, eles têm, na verdade, mudado da teologia, ao invés de pregarem um sermão temático, mudado para o sermão expositivo. Não volto a dizer novamente a você que eu não estou pregando aqui que a pregação temática ela é antibíblica, mas não é o melhor método. E você vai ver que eu tenho razão depois que eu expor a você alguns problemas que envolvem a pregação do sermão temático. Eu vou dar um exemplo para você aí. Imagine que você quer falar sobre o assunto que você quer falar é razões para a oração não respondida. Esse é o assunto que você escolheu para poder expor. E aí você quer expor isso para a igreja. Razões para a oração não respondida. E aí você vai então fazer um tema com base nesse assunto. Você vai falar, o tema vai ser quando Deus não se agrada de nossas orações. Observe então que o assunto que você quer levar à igreja são razões para a oração não respondida. Mas o tema então com base nesse assunto é quando Deus não se agrada de nossas orações. Esse é o tema da sua mensagem. Agora você precisa olhar para a Escritura e ver os textos que podem apoiar esse tema que você propôs fazer. Então vejamos que o exemplo da apostila, você vai ver então que a primeira razão pela qual Deus não se agrada de nossas orações é quando nós pedimos mal, de acordo com Tiago, capítulo 4, verso 3. Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então Tiago está falando que quando nós pedimos para desfrute nosso, para os nossos prazeres, para a vaidade do nosso coração, Deus não se agrada disso e Deus não nos atende, porque o pedido não é para a glória dele, mas para satisfazer os nossos desejos. Então voltemos, o tema é quando Deus não se agrada de nossas orações. Primeira razão que Deus não se agrada de nossas orações é quando nós pedimos mal. E aí agora vamos ver a segunda razão pela qual Deus não se agrada de nossas orações. Quando há pecado no coração. É o Salmo 66, verso 18. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O salmista diz então, se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. A divisão está correta. A razão pela qual Deus não se agrada das nossas orações, uma outra razão, é que quando nós contemplamos a vaidade em nosso coração. Então vejamos aí, o tema é quando Deus não se agrada das nossas orações. Primeira razão que Deus não se agrada das nossas orações, quando pedimos mal, Tiago 4,3. Segunda razão pela qual Deus não se agrada das nossas orações, quando há pecado no nosso coração, Salmo 66, verso 18. Terceira razão pela qual Deus não se agrada das nossas orações, quando duvidamos da palavra de Deus. Aí o Tiago 1, versos 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago fala que nós não podemos duvidar ao pedirmos a Deus com fé que Ele nos dê sabedoria diante das provações. Então a terceira razão pela qual Deus não se agrada das nossas orações é quando duvidamos da palavra de Deus. Observem que em todo momento eu repito o tema e aí eu falo a divisão. Porque o tema é o principal nesse sentido de reger a construção do sermão temático. E aí eu falo o tema e aí eu falo a divisão. A divisão é a resposta para o tema. Quarta razão pela qual Deus não se agrada das nossas orações, quando são apenas vãs repetições. Mateus capítulo 6, verso 7. Aí nós vemos o quê?
que Deus está aqui nesse texto de Mateus 6, 7, é quando Jesus está ensinando aos discípulos sobre os princípios da oração. Esse texto, ele antecede o Pai Nosso, que é o modelo de oração. E Jesus fala que não deve se orar como os gentios fazem, repetindo, achando que com as suas muitas repetições eles vão receber o que eles desejam. Então, tá certo a divisão aqui, porque qual é a oração que Deus não se agrada? Quando são apenas vãs repetições. Quinta razão pela qual a oração não agrada a Deus. 1 Pedro 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, para que, no final do verso 7, para que não se interrompa as vossas orações. Ali Pedro está falando, ele fala primeiro do papel da mulher, e depois ele fala do homem, e dizendo que o marido que não cuida da sua esposa, não a trata com dignidade, ele tem as suas orações interrompidas. Do verso 1 até o verso 6, Pedro fala sobre o papel da mulher cristã quando não tem maridos crentes e que deve se comportar e dar testemunho com a sua vida e não com palavras. Algumas observações aqui com relação a este esboço. Por exemplo, na quinta divisão, quando há pecado no relacionamento conjugal, nesta divisão, não foi feita por mim, eu peguei de um livro de homilética para ilustrar para você, mas você observa o seguinte, que nesse texto do relacionamento conjugal, a divisão fala do marido, apenas tendo as suas orações interrompidas. Porém, se é um relacionamento conjugal, seria necessário, então, falar também da mulher quando ela está em pecado como esposa. E os versos anteriores falam disso. Outro aspecto também se é para falar apenas do marido aqui, poderia então não falar do relacionamento conjugal em si, porque pressupõe relacionamento conjugal, marido e mulher, as duas partes. Mas falar quando as orações do marido, ou quando há pecado do marido para com a sua esposa, algo nesse sentido, que pudesse fechar mais a questão. Um outro aspecto é quando a gente olha para a terceira divisão, que é quando duvidamos da palavra de Deus, Tiago 1, versos 6 e 7. Na primeira divisão, quando pedimos mal, Tiago 4, 3, veja, e você está pregando lá. Aí você fala, primeira razão pela qual Deus não se agrada das nossas orações. Primeira razão, quando pedimos mal, abram em Tiago 4, 3. A igreja abre em Tiago 4, 3. A segunda divisão, quando há pecado no coração. Abra agora, irmãos, no Salmo 66, verso 18. A igreja vai lá para o Antigo Testamento e abre. E aí você vai na terceira divisão. Quando duvidamos da palavra de Deus, irmãos, voltem a abrir lá em Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7. Veja, a igreja fica passeando, né? Folheando a Bíblia. Ou deveria colocar a terceira divisão como segunda divisão, para que continuassem ali já abertos em Tiago e tirassem essas duas divisões, ou juntasse elas. O que eu quero dizer é que o sermão temático, ele tende, aí eu vou falar das problemáticas, né? Ele tende a ficar nessa viagem nas Escrituras, que não é uma viagem expositiva, não é uma viagem didática, não é uma viagem exegética, é uma viagem mesmo, às vezes muita viagem, ao ponto que o pregador sai do texto e nunca mais volta para ele. Então, eu vou apontar para você alguns problemas que envolvem, na minha percepção, o sermão temático. O primeiro é que o sermão temático ele tende a ser, não quer dizer que seja sempre assim, mas ele tende a ser muito longo. E esse exemplo mesmo são 5 divisões. Imagine, você lê o texto, faz a introdução, fala o tema e fala 5 divisões. Para você dividir o tempo nessas 5 divisões, vai gastar bastante. Hoje as pessoas elas não têm mais paciência, porque a nossa mente hoje ela está acelerada pelos estímulos externos que temos no dia a dia. Então as pessoas elas não têm muita paciência
de ouvir uma pregação com mais de 40 minutos. E se você pregar isso aqui, essas 5 divisões, e expor cada uma adequadamente, no tempo justo para cada uma, você vai falar mais de 40 minutos. Então é importante nós entendermos isso, porque é uma percepção que temos que ter no nosso tempo, em que as pessoas elas não têm essa mesma alegria e prazer de antes. Obviamente, quando nós pregamos a palavra de Deus, não temos que nos preocupar com isso. Não estou dizendo isso. Mas também temos que ter bom senso. Há muitos pregadores que não têm bom senso e exigem do povo aquilo que Deus não exige. Por exemplo, Spurgeon dizia, na época dele não tinha essa facilidade que temos hoje, né, tecnologia, como agora estou fazendo, filmando, mas Spurgeon dizia que a pior coisa que seria para alguns pregadores é se eles pudessem sentar no banco e ouvir as suas próprias mensagens. Hoje é possível, né, você filmar e depois assistir a sua pregação, e para alguns é uma tortura. Então é importante ter esse bom senso. Outro aspecto que eu destaco também é que é necessário, nesse caso do sermão temático, em cada divisão tem um texto, se o pregador é fiel, é zeloso, lembra que eu falei dos princípios lá do trabalho e tal, como arte de pregar, você precisa fazer exegese de cada um desses textos. Olha o trabalho que dá. Mas se você vai fazer exegese de cada um desses textos, você não vai querer pregar sermão temático, você vai querer pregar um desses textos bem, expondo realmente o que o texto ensina. Então eu pressuponho que um pregador de sermão temático, muito dificilmente ele será um exegeta, porque se ele for um exegeta, ele não prega sermão temático. Ele vai querer pregar um sermão temático. Ele vai, se ele não é um exegeta, ele vai dar uma lida, vai dar uma pequena estudada e não vai fazer exegese. Exegese é tirar do texto o seu ensino. Ele não vai considerar contexto, ele não vai considerar autor, ele não vai considerar o contexto anterior, posterior, as palavras-chave do texto e assim por diante, todas essas questões que envolvem uma exegese adequada do texto. Porque se ele fizer isso, ele naturalmente, se ele fizer isso, é porque ele não é um pregador temático. Porque pregadores temáticos, normalmente, eu não quero ser aqui exagerado na minha observação, não são exegetas. Outra coisa também, pelo fato de que os pregadores temáticos tendem a não ser exegetas, a tendência é muito forte de que forcem o ensino do texto para adequar ao seu tema. Esse é um grande perigo, porque uma vez que você vai para o texto já com o pressuposto de um tema, a sua mente já o conduz naturalmente para forçar o texto a dizer aquilo que ele não diz. Então tem que ter muito zelo, muito cuidado, muito temor, muito estudo para não forçar o texto a dizer aquilo que ele não diz. Volto a dizer, pregador de sermão temático normalmente não é exegeta, porque o exegeta, além da exegese, tem a teologia bíblica, que dá a visão da revelação toda. Então essa é uma questão bastante interessante. Outro aspecto é que os membros também ficam muito cansados numa pregação temática, porque, como eu disse, falando lá de Tiago, Salmo, aí abre em Tiago, abre um Salmo, abre em Mateus, abre de novo em Tiago, fica enquanto o membro está folheando a Bíblia, você já falou, e aí quando ele chegou no texto, você já está em outro texto. Aí o que acontece? Ele perdeu a atenção ali, nesse negócio de abrir um texto, abre outro e tal, ele já perdeu a atenção na exposição. E aí fica lá folheando a Bíblia e na verdade ele não encontra. Tem pessoas que têm muita dificuldade de encontrar os livros da Bíblia, não porque não são crentes ou porque não leem, mas tem as suas dificuldades. E aí fica nessa, vai olhar lá no índice para ver onde está o livro, para poder achar, e quando acha já acabou a mensagem. E último aspecto que eu posso falar aqui do sermão temático é que ele tem uma aparência de profundidade. Essa é a minha opinião. Você tem todo o direito de discordar de mim, mas eu estou apenas expressando a minha opinião como seu professor. O sermão temático tende a ter uma aparência de sabedoria, de profundidade, porque ele é didático. Veja como eu falei lá, quais
razões que Deus não se agrada das nossas orações. Primeira razão, segunda razão, terceira razão. Então isso é didático, é interessante, grava um pouco isso aí, é legal. Porém, esse negócio de abre um texto, abre o outro, abre um, abre o outro, e a pessoa não estudou adequadamente, como eu disse que eu pressuponho que um pregador temático, ele não é um exegeta, normalmente, sempre usando a palavra normalmente, porque tem exceções, sendo assim, ele dificilmente ele vai expor o texto ali com profundidade exegética, e esse negócio de ficar lendo um texto, ler outro, para um membro que é leigo no assunto, ele acha que o pregador sabe muito a Bíblia, principalmente se ele sabe os textos de cor. Aí parece que ele sabe muito, mas papagaio também sabe repetir as coisas. Não é isso que torna um pregador conhecedor das Escrituras. O que torna um pregador conhecedor das Escrituras é entender a conexão dos livros dentro da revelação progressiva da palavra de Deus. O que mais adiante nós vamos estudar sobre isso dentro dos princípios hermenêuticos, da teologia bíblica e da exegese. Eu espero que essa videoaula tenha contribuído para o seu conhecimento, e na próxima aula nós vamos falar sobre o sermão textual. Mas eu gostaria que você lesse a apostila, pensasse sobre isso e contribuísse com as suas reflexões sobre isso. Que Deus nos abençoe e que nós continuemos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.